Boa noite para todo mundo. A gente vai começar mais uma live aqui do Ginástica Cerebral do Brain Gym Brasil. E hoje a gente vai estar falando com a Janaína e com a Kessia. Olha que delícia, tá boa, Cibele? Quanto tempo, companheira, terapeuta ocupacional. Que delícia que você tá aqui também, formada no Brain Gym aí, 101 com a gente. Ei, Kessia, vamos entrando aqui? Que delícia. Sandra Brice também está por aqui. Delícia. Sandra acabou de fazer o curso do Brain Gym 104 com a gente. Logo depois do Brain Gym 101, né, Sandra? Tudo bem? Ei, Kessia. Boa Tudo jóia? noite, Sandra. Estou vendo que a Sara está aqui conosco. A Cibele. Quase não estou te ouvindo, Denise. Eu não sei se é o problema aqui. Acho que é aqui. Eu estou te ouvindo. Vamos ver se agora melhorou. Ana, seja bem-vinda. O Bert, eu não sei como pronuncia. Basques. Gente, O pessoal do Celote também está entrando. poder ter o Instagram avisando que a gente está fazendo essa live. E aí, quando vocês puxam isso, avisa para as pessoas no Instagram que a live está acontecendo. Bem, gente, muito bem-vindos a todos. Tá aqui, Vanessa. E aí, vai falando oi aí com o pessoal pra gente. Tudo bem? Tem outras pessoas entrando, sejam bem-vindas. Isso, quantas outras pessoas estão entrando? Opa, acho que o Celote Postural está por aqui, está na casa. O Celote também entrou, eles estão aqui conosco. Isso. Gente, boa noite, meu nome é Denise Figueiredo, eu sou instrutora e consultora de Brain Gym. E você está me escutando, Kessia? Estou te ouvindo. A Janaína também entrou, Denise. Ah, joia. Deixa eu pegar a Janaína para entrar. Vamos só apresentar para a Kessia. Hoje à noite nós vamos ter um convidado especial do Ginástica Cerebral, do Brain Gym Brasil, né, da comunidade, a Kessia Carvalho, que vou deixar você se apresentar, mas a Kessia, ela vem sendo parceira da gente desde o começo da chegada do Brain Gym no Brasil. Kessia, se apresenta aí, por favor. Tá, joia. Boa noite, meu nome é Kessia Carvalho. A minha formação de origem é a pedagogia. Ao longo dos anos eu fui buscando outras áreas também. E agora eu sou terapeuta complementar, trabalho com constelação sistêmica, com pedagogia sistêmica, trabalho com cinesiologia especializada e agora eu sou parceira da Denise e de outras colegas. Estamos aqui, né, trazendo o Brain Gym para o Brasil, até falhou, para o Brasil, e estamos aqui nesse trabalho, né, de divulgação dos benefícios do Brain Gym para as diversas áreas, né? Então é muito importante que nós compreendamos isso. O Brain Gym ele não é para uma área específica, é para diversas áreas. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Aí, estamos aí com a Janaína já entrando com a gente, Janaína. Especial. Janaína, apresente-se para todo mundo que está aí escutando a gente. Olá, Denise. Boa noite, Kessia. Boa noite, Janaína. Meu nome é Janaína, eu sou professora, trabalho na rede estadual de ensino, hoje no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, e estou na gestão dessa escola e buscando sempre parcerias aí para auxiliar o pessoal da escola, os professores, toda a comunidade escolar, os pais, né, nessa condução que a gente tem nessa missão com a educação. A minha formação é em pedagogia, em letras, fiz também o programa de enriquecimento instrumental em Israel e sempre na área do desenvolvimento humano, da educação e do funcionamento cerebral, principalmente, que a gente pode trazer de novidade e aprender. Estamos aqui hoje para aprender, para conversar com vocês, né? E aprender, sempre aprendendo. Isso. Gente, então, olha, o assunto de hoje vai ser como é que o Brain Gym facilita a integração entre pais e filhos. Janaína, conta pra gente aí como é você como diretora escolar, quais são as idades da escola que você trabalha com ela
e traga para a gente aí um pouquinho da visão que pais e professores vêm trazendo para você, dos desafios que têm sido dessa interação para facilitar a aprendizagem das crianças, para a gente então poder falar do Brain Gym. Pode ser? Pode. Então, A gente, escola onde... essa que a gente está tendo com a Janaína, ela serve para todos nós. Filhos, que somos mães, que somos pais, que somos professores, educadores, terapeutas. Então, escuta aí, vem trazendo os seus comentários e as suas perguntas. Desculpa, vai lá, Janaína. A escola onde eu trabalho hoje, Denise, nós temos ali alunos de 5 anos de idade, alguns, né, no primeiro aninho, nós temos de 5 ou de 6 anos, então depende muito da turma. Mas geralmente é dos 6 anos até o ensino médio, quando ele sai lá no terceiro ano, né? E então a educação básica todinha. Nós temos todo o ciclo da educação básica, do primeiro aninho até ele sair para a faculdade, no terceiro ano do ensino médio. E o que a gente vê, né, a realidade da nossa escola, a escola onde eu estou hoje não é diferente das outras, né? No que diz respeito ao relacionamento de pais com a escola, de alunos com os professores, não é diferente. E o que eu vejo como um tabu, parece assim, até já posso usar essa nomenclatura de ter aquele discurso de ter a família de um lado e a escola do outro, ambas querendo a interação, o aluno no meio precisando dessa interação, ele pedindo essa interação. E sempre os dois lados, tanto a escola quanto a família, colocando assim, a escola quer se aproximar dos pais, a escola quer buscar os pais para dentro do ambiente, né? Mas não, o pai não vem. E o pai, eu quero chegar na escola, mas eu não tenho esse acesso. A escola não me dá esse acesso. Então, esse é um discurso comum na escola, né? Não só onde eu estou, mas a escola, de um modo geral, é assim, e Será? os pais também. E o que eu vejo hoje, Denise, é uma necessidade muito grande da gente quebrar esse tabu e de buscar esse diálogo e de falar assim, onde eu não quero mais estar presa a esse discurso como escola. Né? Eu falo hoje aqui, estou no papel aqui como escola. Sou mãe também, né? Eu tenho 2 filhos também nessa idade escolar. Mas o que eu vejo como uma necessidade é da gente sair desse lugar em que estamos hoje, de reclamar, que é pedir 2 vezes, né? O clamar é você pedir, o reclamar é você pedir 2 vezes. Então, é sair desse lugar comum de falar assim, é assim, o cenário é assim, tá? Então, já que é assim, o que eu posso fazer? Como eu vou, como professor, continuar trabalhando, mesmo que o pai não esteja aqui, mesmo que a família não esteja ombreando conosco, mesmo que a família não apoie o nosso projeto, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Então, a vontade que eu tenho como escola é de olhar além de, sabe? Tem um tabu? Tem, mas eu vou continuar trabalhando. É de onde que eu posso buscar inspiração para que o meu trabalho continue, para que o meu trabalho faça diferença no dia daquele aluno, no ano daquele aluno ali na vida dele. E que a família comece a ver diferente, falar, poxa vida, a coisa está acontecendo, o trabalho está sendo feito, né? Ainda que com pouca força. É que de algum lado precisa seguir, né? Precisa ter força. Eu estou aqui como escola, então eu vou fazer o meu lado. Eu estou olhando o meu lado agora, como escola. O que que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar força? E eu quero seguir, eu quero fazer. Não importa quem está me apoiando, se está ou não apoiando. Eu quero olhar nesse lugar do além de, sabe, Denise? É muito a minha vontade. Fantástico. Olha,
primeiro eu quero te agradecer por estar tomando o seu tempo. Você poderia estar em qualquer outro lugar fazendo milhares de outras coisas. Tenho certeza que você precisa descansar no final do dia e você se ofereceu para estar aqui, para estar dividindo a experiência com a gente. E eu tenho certeza que as pessoas se relacionam com o que você vem falando. A gente teve um comentário aqui do pessoal do Celote Postural, né? Falando parceria imprescindível essa entre escola e família. Sim. Pois é, nesse sentido, a pergunta é, o que o Brain Gym pode trazer para a gente de diferencial e facilitar essa integração família e escola, né? Então, a primeira coisa, só no conceito geral, para poucas pessoas que estão chegando e que nunca ouviram falar, a ginástica cerebral é a tradução no português desse conceito, dessa metodologia chamada Brain Gym, que são o uso de exercícios que foram desenhados para maximizar o desempenho e melhorar a satisfação, a autorrealização em todas as áreas da vida. E começou com crianças, com desafios de aprendizagem. E é muito interessante, eu já quero dar uma paradinha aqui. Essa semana eu descobri uma coisa lindíssima, até dividi com o pessoal na turma do Brain Gym 104, que a gente fez esse fim de semana. Que é o quê? Tem países que, ao invés de chamar as pessoas, tanto crianças quanto adultos de qualquer idade, inclusive idosos, ao invés de chamá-los de pessoas com necessidades especiais, eles chamam essas pessoas de pessoas determinadas. Eu adorei esse termo, a gente ficou encantado, né, Kessia, na sala falando. Então, a gente tem dois fatores aí que a gente já pode começar a pensar quando a gente pensa sobre o Brain Gym. A primeira coisa, com o que o Brain Gym trabalha? Diferente de outras metodologias educacionais, ele trabalha com o uso desses movimentos para oferecer uma organização do corpo e do cérebro e emocional também, né? De forma que o indivíduo possa, então, vencer a reatividade. E o que é essa reatividade? E aí poder desempenhar, porque inteligência, como a gente já falou numa outra live, é a habilidade da gente responder e se adaptar ao ambiente. Então, você está falando aí dessa dificuldade dos pais e dos professores de responderem ao invés de reagirem um ao outro. E aí... Oi, pode falar. Só cortando aqui um pouquinho. É interessante que quando a gente pensa na família, na escola, ambos são dois pilares que são indispensáveis ao desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, né, a esse desenvolvimento delas, a esse crescimento. Porém, são dois pilares que não conseguem se integrar. E quando a gente pensa no Brain Gym, a gente pensa justamente nisso, no processo de integração, né? E sendo que esses dois pilares, o que vem acontecendo com eles? Vem acontecendo um processo de dicotomia, de julgamento, ambos ficam julgando, né, entre si, um condena o outro, um culpa o outro, um processo de, igual você falou, de reatividade, ao invés de existir uma integração em benefício da criança, em benefício do adolescente, um fica culpando o outro pelas questões do adolescente, da criança, sobretudo do adolescente, quando vai se tornando aquelas questões que vão surgindo da própria adolescência, né? Fica esse discurso de troca de responsabilidades. E o que a gente percebe? O prejuízo é todo para o aluno. Todo. E porque são ambos duas colunas que deveriam estar Kessia? amparando. Oi, Janaína. Desculpa, E eu não te ambos, ouvi. todas as duas instituições trabalham muito, Muito. né? Um não está tirando a importância do outro, não é isso, né? A nossa intenção aqui, a minha intenção na minha fala, na conversa, né, aqui com vocês, é exatamente colocar que ambas são importantes. Ambas trabalham Fundamentais, né, muito. Janaína? Só que São a fundamentais, comunicação essenciais. não está acontecendo. Ou a escola não está sabendo chegar na família e a família também se conectar à escola. Não quer dizer que um ou outro está errado, né? Eles Tá. estão fazendo, só que a gente tem que achar aqui o caminho para conectar esses dois. Isso, então, Exato.
eu vou pegar a fala de vocês aí e vou dar uma colocação aqui do Brain Gym para vocês. Então, para nós todos. Gente, nós estamos falando de seres humanos, de idades diferentes e de funções e papéis diferentes. Os adultos envolvidos nessa dinâmica são pais e, do outro lado, a escola com seus professores, administradores, todo esse pessoal que vai ajudar as crianças. Então, nós estamos no momento, na sociedade nossa, em vários aspectos, em várias áreas da vida. E não só no Brasil, não só na cidade de vocês, não só no Brasil, mas no mundo, aonde essa separação está acontecendo. Então, nós estamos no momento onde tem muita reatividade, como eu venho falando. E por que isso? Essa reatividade, ela acontece por vários fatores, mas o principal é que, na nossa natureza, o nosso cérebro, ele é formado, ele é composto de, eu chamaria de mini-cérebros, um dentro do outro, ou um sobrepondo o outro. E o básico desse cérebro é para preservar a nossa existência. E esse cérebro que é para preservar a nossa existência, ele não pode ser um cérebro que demora e pensa para depois fazer escolha. Ele tem que ser um cérebro que ele reage com rapidez. Antes de pensar, já reagiu. Então, é o mesmo cérebro que usa das sensações físicas, como o toque, numa coisa quente ou numa coisa afinada, quanto, por exemplo, o cheiro de algo que está queimando, ou a sensação de que está sufocado, não está respirando. Essas sensações físicas, elas levam o cérebro a mandar mensagens para o corpo com o uso de hormônios de estresse e outros químicos para fazer a gente reagir e ou lutar ou fugir. Agora, o que não consegue muito bem perceber é que a gente está fazendo a mesma coisa quando a gente escuta a voz do outro e tem uma tonalidade que faz a gente lembrar, ou seja, ativar a memória de algo que aconteceu no passado e que fez com que a gente se sentisse ameaçado. Então, o que acontece? Se eu tenho pais que estão ali imbuídos ou numa relação direta com a escola, oferecendo apoio para os filhos, ou trabalhando 24/7 para conseguir fazer o dinheiro para pagar as despesas, para manter o filho naquela situação que lhe é dada. E aí você vê dois seres humanos cujos cérebros estão super estressados. E aí o que há em comum com esses seres humanos é que nós vamos ter seres humanos em reação à reação do outro. Então, aí a pergunta é, quem é que começou primeiro? Vai ter sempre cada um vendo o seu lado, porque está em reatividade. Então, o que o Brain Gym ele fala para a gente? Que tem dois estados da gente ser e funcionar na vida. O estado integrado, que é onde a gente está acessando o cérebro inteiro e não está reagindo naquela região mais primitiva de sobrevivência. E a gente também tem o estado não integrado, que é o quê? É o estado onde que a gente está funcionando ou com hipersensitividade e sendo muito rápido e só vendo as respostas da gente sendo muito rápidas de aquele momento que a gente fala assim, eu já faço isso tem 30 anos, não adianta tentar me ensinar, não. Eu já sou pai desse menino, tem 15 anos. Não adianta você vir agora, que você é a primeira professora pela primeira vez, e tentar falar para mim como é que é. Sinal, ou seja, obrigado. Tem esse lado do cérebro estressado e tem o outro lado de quê? Do cérebro que está estressado, mas que a reação é oposta. Ixi, já tentei falar com esse pai não sei quantas vezes, não adianta nem tentar. Ou, nossa, meu filho pegou que a professora, não quer nem escutar, vai ser um desastre esse ano. E aí, gente, ao invés da gente viver o presente,
está realmente acontecendo, a gente fica agarrado no passado de memórias que a gente fica repetindo e nem sabe que está repetindo. Então, o presente do Brain Gym é o quê? A gente se organizar, desligar essa reatividade, desacelerar nessas respostas, essas reações de lutar ou fugir, de brigar ou sair fora, não quero nem saber, e perceber que quando a gente faz isso, a gente acessa realmente o cérebro, que é o cérebro humano. Ou seja, a gente se humaniza. E quando a gente se humaniza, a gente vê as diferenças, mas a gente também vê as similaridades. E aí a gente enxerga a criança pela qual a gente está brigando por eles. Então, exemplos, gente, quando eu estava... Quer falar alguma coisa antes? Eu vi que o Celote colocou uma outra mensagem maravilhosa. A integração entre escola e família através dos movimentos do Brain Gym, proporcionando sair desse lugar de queixa e julgamento para um lugar de comunicação, equilíbrio, transformação. E olha, obrigada, Tilu e Marion aí, pela sua colocação. Então, exatamente isso. Comunicação, equilíbrio e transformação são resultados da gente se mover para poder acessar áreas do cérebro como um todo. Então, a gente tanto vai ver os detalhes como vai ver o todo. E é esse cérebro inteiro organizado que vai permitir a gente ter uma relação transformadora. Agora, ninguém transforma ninguém. É o cérebro que movimenta, cujo corpo movimenta, que se organiza. Então, a proposta do Brain Gym é, ao invés da gente ficar discutindo, nós vamos mover-nos. E quando a gente se move, a gente organiza esse cérebro, a experiência daquela sensação que travava a gente, daquela emoção que nos limitava na percepção do outro, ela é vencida. E aí a gente começa a construir juntos. Então, a ideia do Brain Gym na escola é trazer esse movimento para que o aprendizado seja mais fácil, porque você vai acessar o cérebro inteiro. E esse aprendizado não é só mais fácil para o aluno, não. É mais fácil para os pais que participam dos exercícios e também para os administradores, para os professores. Então, gente, eu falo isso de cadeira, porque eu trabalhei durante 10 anos no sistema escolar e o que me fez trazer o Brain Gym para a minha vida e o que me fez ensinar o Brain Gym foi exatamente a minha experiência transformadora de que nos dias que eu fazia o Brain Gym com as crianças, eu via que o meu desempenho melhorava. E quando Denise, só terminar esse conceito aqui, e aí eu te passo a palavra, Kessia. E quando eu me tornei instrutora, eu falo para os meus alunos, entendeu? Gente, o mês que eu não ensino o Brain Gym, e eu tenho aquele intensivão de reorganização cerebral e de desempenho, a minha vida é completamente diferente. Porque as minhas tendências como pessoa é de ficar travada, é de procrastinar, é de demorar para começar e depois começar vários projetos, não acabar nenhum. Então, quando eu volto a fazer o Brain Gym, o meu desempenho é completamente diferente. E o meu relacionamento com as pessoas completamente muda. Eu saio da Denise, que fica rabugenta, quando não está conseguindo as coisas ficarem bem, que vai para ali, para a linhazinha da depressão e fica chateado e me julgando, me criticando. E eu passo a ser uma pessoa agradável. Eu passo a ser uma mãe e uma educadora que tem consciência de mim mesma. Então, é essa transformação, e eu queria ouvir de você, Kessia, como é que tem sido para você, como uma pessoa que vem fazendo Brain Gym, a sua percepção da sua transformação? Bom, quero só fazer uma colocação antes de compartilhar, né, essa experiência. Denise, é interessante que quando você fala da aprendizagem se tornar mais fácil, um aspecto que eu tenho observado com muita frequência é que a educação ela vem se tornando um peso. O que a gente percebe? Os professores estão pesados,
a escola. Quando fala se pensa no ambiente educacional, no ambiente escolar, a gente sente o peso. Os gestores estão pesados, todo aquele contexto está pesado. E, por sua vez, quando a gente escuta os pais falando sobre a escola, sobre a quantidade de atividades, a quantidade de conteúdos, e vai falando, a gente, ontem mesmo eu estava escutando uma mãe falando, e eu ouvindo, né, e percebendo exatamente qual que era o peso dela quando ela fala da escola do filho, né? Por mais que ela considere a escola uma boa escola, ela se sente pesada, ela fala com peso. Então, essa aprendizagem, ela precisa se tornar mais fácil e ela precisa se tornar mais leve. Leve para os alunos, que eles acabam ficando ali no meio, né, dessa disputa aí de quem está certo, quem não está certo, mais ou menos assim, né? E para os pais e, ao mesmo tempo, para os educadores. Porque hoje a gente só percebe as pessoas exaustas, tanto de um lado quanto de outro. E a educação não pode ser isso, né? Ela tem que ser um processo diferente. E com relação à minha experiência, Denise, eu tenho vivenciado muitas experiências, tanto físicas como de outra ordem, né? Físicas, eu já compartilhei aqui algumas situações que eu vivenciei, por exemplo, dos meus olhos, que eu tinha que usar um colírio muito caro, né? E que à medida que eu fui praticando o Braille Jean, sem perceber, de repente eu só vi e falei assim, eu não preciso mais usar o colírio pelo exercício dos olhos. Esse final de semana também eu vivenciei uma experiência muito interessante que eu compartilhei, né? A gente estava fazendo um curso com a Denise e com a Andrea, e nós fizemos várias atividades lá, vários exercícios, e num determinado intervalo lá, foi dado um intervalo de almoço, quando eu percebi, eu não tinha ido almoçar, eu estava arrumando a minha bolsa, que eu tinha colocado lá do lado para arrumar, mas não só arrumei a minha bolsa, como eu levantei para guardar um papel que estava na minha bolsa, e eu comecei a arrumar gavetas. Arrumar gavetas. Muitos devem estar pensando assim, ela tem toque, né? Começar a arrumar gaveta na hora do almoço e tal. Não. Por quê? Porque, como a Denise já explicou, o Braille Jean, ele trabalha um processo de reorganização interna. O Braille Jean é muito mais do que uma ginástica cerebral para a pessoa passar em concurso, fazer uma boa prova. É muito além do que disso, né? Ele traz para nós um processo de integração de todas as áreas. E nós começamos o movimento, naquele dia, provavelmente, ou eu estou vivenciando um contexto que eu preciso da organização. E quando nós começamos em algumas técnicas trabalham com isso, o Braille Jean não é diferente, né? Uma metodologia que também trabalha assim, o processo de organizar começa por organizar uma gaveta. E você começa organizando uma gaveta externa, mas na realidade você está organizando várias gavetas internas. E eu fui nessa sintonia aí, terminou, voltei, continuei, compartilhei essa experiência, né, com a Denise, com a André e com os colegas, e depois que terminou, eu fiquei até tarde da noite, porque enquanto eu não esvaziei tudo que eu precisava de esvaziar, eu não fiquei tranquila para dormir. Então, o Braille Jean, ele traz essa necessidade, ele traz esse processo de reorganização. E é isso que nós estamos aqui hoje, né, Denise? Para buscar, para compartilhar esse processo aí, dessa experiência, para trabalhar levando isso para a educação, né? E essa possibilidade de integração desses dois agentes tão importantes. Então, Janaína, fala para a gente, que está escutando a gente aí, que perguntas que você vê que ou pais ou professores teriam para a gente em relação a como a gente pode ajudá-los? Teria algumas perguntas que você quer trazer para a gente? Então, eu estou ouvindo aqui a sua fala, né, Denise? A Kessia trouxe aí a prática dela, essa experiência, e estamos aqui para aprender mesmo, né? Uns com os outros. E vim para essa conversa hoje com muita sede de aprender de verdade, sabe? Algo que eu possa levar para dentro da escola e fazer diferença no dia a dia. E eu penso que uma dúvida
para quem não conhece o Brain, por exemplo, o que é isso? Como isso pode ser aplicado dentro da escola? Ou Excelente. como eu posso fazer? Às vezes não vai ser na escola, mas eu, Janaína, eu quero fazer como... Que diferença que isso vai fazer para mim como professora? Ou que tipo de exercício que é esse? Como que é? Por exemplo, é uma yoga? É uma meditação guiada? É um exercício no papel que eu vou resolver com Então, um guia escrito, excelente né? pergunta. Vários exercícios que são organizados em 3 dimensões de organização da função cerebral e do corpo. Então, o Brain Gym, ao invés de focar nas habilidades cognitivas que são necessárias para a gente aprender, o Brain Gym ele foca nas habilidades físicas que são necessárias para desempenhar em alinhamento com a nossa capacidade cognitiva. Então, por exemplo, se você pensar adultos na sua escola, ou mesmo a gente pensando na gente, você consegue, Janaína, identificar áreas da sua própria vida, ou da vida de alguns dos seus pais, ou de alguns dos professores com quem você trabalha, ou das crianças com quem você trabalha, que você vê que eles têm um potencial cognitivo, mas tem áreas que o desempenho parece imaturo. Você Uhum. consegue ver isso em alguns deles? Consigo, inclusive em mim mesma, Esse né? Quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, você às vezes é difícil parar e pensar em si, né? Mas é necessário. Então, às vezes, a gente fala, por que que eu não estou caminhando nisso aqui, se eu tenho potencial para isso, né? E você identifica lá atrás, onde foi que ficou ali alguma portinha fechada que você não consegue mais acessar, né? Pois é, então, Então, adulto tem, a criança tem, nós todos. isso. Então, quando você pensa nisso, foi o Dr. Paul Denison começou a observar que muitas das vezes ele começou com crianças e depois trabalhou com adultos de todas as áreas de aprendizado que vinham procurando pelo trabalho, e ele viu o seguinte, que as pessoas que não desempenhavam nas áreas em que elas gostariam de desempenhar bem, mas que, nessas áreas que não desempenhavam bem, seja na matemática, seja na leitura, seja na interação social, seja no desempenho físico, fazendo as atividades de esportes, seja na área que for, ou a memória Uhum. para passar no teste ou num concurso, o que que acontece? Ele viu que o que estava faltando não era a inteligência. A inteligência as crianças têm. Quantas vezes você vê adultos e crianças que querem escrever, falam muito bem? Eu, por exemplo. Mas na hora de escrever, dá um branco. A Sim, não ser quando estou organizada. Tem momentos que a gente se sente assim, uau, hoje eu produzi pra caramba. São os momentos que a gente está integrado, está organizado e tem acesso a essas habilidades físicas. Que é foco, né? Também. coordenação entre os olhos, os dois olhos, com os dois cérebros, com os dois ouvidos, com as duas mãos, com os dois lados do corpo. Então, os exercícios do Brain Gym, ao invés da gente treinando, só completar esse aqui, segura a onda um minutinho. Os exercícios do Brain Gym, eles foram estudados e desenhados para criar essa coordenação entre todas as partes do corpo e do cérebro, de forma que a gente possa desempenhar em alinhamento com a função cognitiva. Então, qual que é a diferença dele para outros exercícios, como yoga, como outras metodologias que usam do movimento? A diferença é que, número 1, a gente não vai ficar treinando, fazendo exercício para treinar memória. A gente não vai Uhum. treinando para fazer exercício repetitivo para treinar a coordenação motora fina. O que o Dr. Paul sacou, o que ele percebeu, é que a primeira coisa que faz a transformação é a percepção de como a gente está desempenhando ou não nas diferentes áreas da vida. Então, o percebendo é o passo número 1. E no curso do Brain Gym, você aprende como é se perceber. Então, a gente faz uso dessas técnicas do percebendo, e aí você faz o movimento e você percebe, antes do movimento e depois, qual a diferença no meu desempenho.
Então, se eu estou querendo melhorar o meu desempenho na minha comunicação com meu filho, minha filha tem 21 anos, e eu estou passando por uma fase que eu não consigo escutá-la, e ela também não consegue me escutar, e a gente está brigando, eu não posso mudar a minha filha. Eu não posso mudar o meu marido, ou ex-marido, ou a professora com que eu trabalho. Eu só posso mudar a minha, eu só posso transformar a mim, porque o cérebro que vai responder ao meu exercício é meu. Agora, eu posso convidar o outro para fazer comigo. E aí, quando o outro faz comigo, nós dois transformamos. Então, por exemplo, vou te dar um exercício aqui que nós vamos fazer agora da escuta. Mas deixa eu só perguntar para a Kessia. O que você quer falar, Kessia? Tem a professora, acho que é a professora Ana Paula, se não me engano, ela está fazendo uma pergunta aqui, que ela está perguntando como que o Brain Gym pode trabalhar a questão psicomotora. E aí, pegando um gancho no que você falou, apesar do Brain Gym não se focar especificamente nessas questões, elas são trabalhadas, né? Por quê? Porque quando nós fazemos determinados exercícios, que eles trabalham determinadas áreas dos cérebros, e igual a Denise falou, nós olhamos o antes, fazemos o exercício e depois nós testamos novamente. Vários aspectos são trabalhados, inclusive da questão psicomotora, né? Eu me recordo exatamente que nós fizemos um exercício nesse final de semana, na segunda etapa que nós estávamos fazendo, dos estudos, e foi nítido como que mudou a minha letra. Lembra disso, Denise, que nós comentamos? Então, assim, apesar dele não focar, ele trabalha, e a Denise pode até dar exemplos, né, melhores. Isso, então, olha, tem duas coisas que eu vou fazer aqui, só para poder responder a isso, e depois a gente faz o exercício, que aí todo mundo pode perceber, tá bom? Então, com a pergunta na psicomotricidade. Então, vamos dizer que o problema da Janaína, quando ela vai escrever, é emocional. Então, quando ela vai escrever uma mensagem para os professores, a letra dela, estou inventando aqui, tá, Janaína? tá. A letra que ela escreve já não tem a mesma qualidade. Ou, se ela vai escrever via e-mail, ela demora 30 vezes e tem que desmanchar e reescrever, porque ela fica pensando em excesso se as palavras que ela está usando estão refletindo o que ela gostaria. Sendo que quando ela está focada emocionalmente, ela é capaz de escrever uma mensagem em 2 segundos. Agora, a Kessia já tem uma dificuldade de desacelerar. Então, ela já pula letra, a caligrafia dela já não é boa, então ela já nem escreve mais manualmente, ela só escreve no computador, porque lá o computador autocorrige. Uhum. E mesmo com autocorreções, ela lê só uma vez, que ela não tem paciência para desacelerar, mas na verdade ela não tem a autorregulação, e que as pessoas interpretam como falta de paciência. E com isso, quando ela palavras, né, a pessoa desse jeito. Isso, e aí quando ela entrega a escrita dela, gente, isso não estou falando que aquece assim, não, só estou dando um exemplo. Tirei assim da caixinha do, como é que chama? Do chapeuzinho do mágico, né? Tirei o coelhinho do mágico. Da cartola. Aí da cartola, né? É isso que fala? E aí cartola. Ou seja, as duas têm um problema dentro da psicomotricidade que é expresso na escrita delas. Só que cada um tem um conteúdo completamente diferente do outro. Por que que isso acontece? Então, o Brain Gym, ele não visa diagnosticar ninguém. Ele não é metodologia clínica, ele é educacional. Então, o que que ele faz? Ele ensina você a perceber-se. E você vai descobrir o que está limitando, qual que é a habilidade física que você perde acesso a ela, ou você raramente tem acesso a ela, seja qual for o caso. E aí, quando você faz os exercícios, você vai descobrir quais exercícios e como os exercícios vão permitir você se organizar no cérebro e no corpo para você acessar aquelas habilidades físicas que você não tinha. Então, a Janaína, depois que ela faz algum exercício, às vezes o mesmo que o da Kessia, às vezes completamente diferente, ela vai perceber que a letra dela, quando ela escreve de novo, fazendo uma mensagem, agora ela faz com rapidez, ela faz com confiança, ela faz com equilíbrio. E isso te dá uma satisfação. Uau! Não é que eu não sabia escrever, não é que eu sou ruim na minha escrita.
é que eu entro em desequilíbrio e eu perco acesso a essa habilidade de escrever logicamente e com e considerando o aspecto emocional de como eu ponho as minhas palavras, para que a minha resposta das pessoas, a mensagem que eu passo, seja exatamente alinhado com aquela intenção que eu tive ao fazer aquela escrita. No caso da Kessia, de repente, ela não só percebe que depois dos exercícios ela melhorou a escrita, mas de repente ela começou a perceber que ela quis organizar tudo ao redor dela, porque ela ficou tão organizada dentro, de repente ela começou a ver que ela não via antes, que as coisas, ou ela via, mas não tinha a percepção de atingir a desaceleração para enxergar como é que aquilo estava afetando ela. Então, aí você vê, por exemplo, um pai que está em estado de desequilíbrio com um professor que está em estado de desequilíbrio, com uma criança que está em estado de desequilíbrio, com um diretor que está em estado de desequilíbrio no mesmo momento, cria um atrito enorme. Então, o trabalho do Brain Gym, ele é bom porque ele tem esse diferencial. Não é só a criança com psicomotricidade, com desafios de psicomotricidade, que vai fazer exercício para treinar a psicomotricidade. Todos que desempenham os exercícios, eles vão desenvolver essa organização e a melhora do desempenho nas áreas da vida que estão desequilibradas. Então, vamos lá fazer um sentimento de competência. Estou achando que isso aí é a Marion que está escrevendo, que te luta na outra linha. Tem uma pessoa aqui também que fez uma pergunta, a Virgínia Brandão, coordenação do corpo com o cérebro? Isso, é a coordenação, o corpo e o cérebro se organizando simultaneamente. E, na verdade, gente, é uma descoberta. O tempo inteiro o Brain Gym é sobre se descobrir. E você começa a perceber que exercícios que te dão prazer, satisfação e organização, às vezes têm em comum com outras pessoas, às vezes são diferentes. Às vezes eu preciso de vários, às vezes eu preciso só de um. Entendeu? Uhum. Então, tudo depende. Vamos fazer um desses exercícios. Todo mundo para um pouquinho e por um segundinho, fecha os olhos e perceba como é que você experimenta os sons ao seu redor. Qual é a experiência que você tem dos sons ao seu redor? Vozes, qualquer que sejam os barulhos. Como é que fica seu corpo físico, seu tono muscular? O que te chama a atenção? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem mais alguma coisa. Ok. Vamos virar a cabeça para um lado e perceba como é que está o nível de tensão nos seus ombros e no pescoço. Tem diferença quando você vira a cabeça de um lado para o outro? Agora nós já percebemos um pouquinho do como a gente está em relação a processar a informação. Ou seja, para eu escutar o outro e me escutar quando estou falando com o outro, seja como pai ou como professor ou administrador, ou como estudante, eu preciso de processar o som com os dois lados do cérebro. Então, agora eu vou colocar as minhas mãos assim, encosta as costas dos 4 dedos no crânio, pinça a orelha e massageia. E agora massageia de cima até embaixo. Isso, estica a orelhinha, como diz a Sandra, né? Até a almofadinha. Fazendo isso com crianças, que ela, Então, e ela foi brincando com esse movimento. Até a almofadinha. E agora, gente, nós vamos só dar uma estimuladinha no crânio ao redor das orelhas. Agora fecha o olho e percebe como é que está a sua postura, seu tono muscular, como é que você responde a sons no ambiente. E agora, gira o pescoço para um lado, gira o pescoço para o outro. Como
é que foi para você, Janaína? Eu tô vendo sorriso aí. Engraçado demais, eu tô surpresa. Mágica, é mágica, de verdade. Bom, aí eu senti a primeira vez a diferença, né, entre a primeira e a segunda vez. A hora de fechar os olhos e perceber o som do ambiente, o som tava gritando comigo, tava competindo comigo, assim. Eu queria focar e ele queria gritar. Eu ouvia o som lá de fora do pingo da chuva. E parece que tava, sabe aquele agudo, né? Aquele barulho agudo no ouvido, assim, alto, subindo, e eu tentando controlar. E tentando focar na minha postura relaxada, mas eu tava, parece que quadrada. Eu me senti um quadrado, aquela coisa assim, ó, quadradona, tensa. E aí depois dos exercícios, quando virei, né? Girei a cabeça, senti muito meu ombro quando eu virei para a direita. Quando eu virei para a esquerda, eu senti muito, muito forte mesmo a cervical. E depois, a segunda vez, o som já veio. Aquele som mais parecendo que já tinha anoitecido 2 horas depois do primeiro exercício. O som já estava muito mais calmo, assim, mais brando, né? Um som bem agradável, não estava brigando comigo, competindo. E a tensão do corpo também, eu senti assim, meu corpo já estava arredondado, ele estava circular. E a tensão de ombro, pescoço aqui, não falo que sumiu totalmente, mas ficou mais leve, ficou menor. E eu já não senti a cervical. Quando eu virei aqui, eu já não senti mais. Eu fiquei Como é que impressionada. seria escutar pais, alunos e professores com um exercício que, em tempo tão rápido, te permite perceber que o som não está te agredindo? Que o outro vai falar para você tá tudo bem. É só o outro falando, não é nada mais. É informação sendo trocada, que a sua recepção do som e a sua fala agora ela está equilibrada. Como é que seria isso, Janaína? Seria uma experiência desejável, né? Porque é agradável. Não é que é agradável só para mim, que estou ouvindo a pessoa me dar essa devolutiva. Mas é que bom que ela passou por essa experiência. Que bom que eu consegui trazer essa vivência para essa pessoa e que agora ela consegue, num momento em que o som externo está gritando com ela sozinha consegue ali parar, entrar no banheiro, né? Vou dar uma pausa aqui de 5 minutos e vou entrar no banheiro para eu buscar aqui meu eixo. Então, é uma experiência assim de ouvir o outro falar que é muito prazerosa. Vale a pena, né? Aquilo que a gente quer é Janaína, proporcionar conhecimento. quero que você escute esse vídeo de novo. Coloca só o começo do vídeo e agora. A transformação da sua fisionomia, o jeito que você está conversando, é outra pessoa. E é isso que acontece com a gente se transforma. Não é mais o sujeito em reação. A gente é uma pessoa completamente alterada. Mas alterada no sentido de transformada. É muito isso. É uma magia tão linda. E a gente não ficou aqui treinando, passando horas para treinar a Janaína, não fazer nada. E esse foi a coisa que mais me encantou. Tal como você, eu falava, gente, mas pode? Eu gastava horas como terapeuta ocupacional treinando as pessoas. Eu trabalhei como terapeuta ocupacional no hospital e eu trabalhei com um senhor que teve uma queda e bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano posterior e voltou e a pá de metal que ele estava usando para poder tirar a neve, ela virou e bateu na cabeça de frente. Então, ele bateu no chão e a pá bateu aqui. Ele teve traumatismo duplo. Uhum. E ele perdeu completamente o acesso à função cognitiva dele. E eu fiz o Brain Gym com ele, ele recuperou a matemática em uma sessão de Brain Gym. Eu falei, nossa, se eu tivesse passado
anos ensinando para ele de novo, eu não ia conseguir esse resultado. Tem Então, coisa incrível e desse tem jeito. comentário legal do pessoal aqui, Denise, ó, também. Mesmo. A Tava Virgínia querendo. colocou, né, que é como se limpasse os ruídos externos e o foco ficou apenas no que eu quero ouvir, né? Tem um Fantástico. outro comentário também, Quem mais o que foi? é, celo, Celote celote postural. postural. Conseguir virar mais a cabeça para os dois lados, sem tensão no pescoço. Olha, com certeza, Mariana, você é uma pessoa mais legal hoje à noite com o tio Lu. É o marido dela. Ô, E o gente, Mazieiro Luciano colocou aqui também, ó, o movimento é a porta do aprendizado. esse aí é a fala do Paul Denison, que é o criador do Brain Gym. Obrigada, Tilu. Ou seja, o Tilu está mostrando aí pra gente como que o movimento dá pra gente o acesso a aprender com prazer, com eficiência, com satisfação, autorrealização, com alinhamento da nossa capacidade cognitiva. Então, gente, olha, nós estamos chegando a quase 1 hora, a gente tinha marcado esse aqui. Nós pedimos desculpa para todo mundo que estava esperando a medicina. A gente nunca consegue ficar no tempo, mas tudo bem. O pessoal já está até rindo do celular postural. Tente ficar em pouco tempo. Como é que fica, né? Então, olha, quero agradecer, Janaína. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar só para a gente fechar? Eu só gostaria de agradecer mesmo, Denise e Kessia, né, pelo tempo também. No início você disse que eu poderia estar fazendo outras coisas e vocês duas, idem, né, poderiam estar aí descansando. Tenho certeza que o dia de vocês também foi cheio. E agradecer esse momento de doação, de estar aqui compartilhando com a gente o quanto nós somos lindos, né? Nós somos seres humanos lindos, só que às vezes a gente vai virando o formato quadradinho e esquecendo de olhar para nós. Então, eu quero só mesmo encerrar aqui com a minha fala, agradecendo, viu, por essa experiência trocada aqui com a gente nesse momento. É muito rico. Fantástico. Olha, o que você traz para mim é uma coisa maravilhosa, que é o que está me trazendo para o Brasil de volta, que é o quê? É trazer isso para a vida das pessoas em todas as escolas no Brasil afora. Em todas as clínicas, em todas as casas, hospitais, empresas. Nós queremos que as pessoas percebam que todos nós somos um contínuo de um com o outro. Até molecularmente, a nossa corpo físico, o ar ao nosso redor é tudo uma coisa só, é elétrons se movendo. Então, a gente está aqui para trazer essa proposta de transformação da vida, uma pessoa de cada vez, cada um se responsabilizando, porque nascemos perfeitos, inteiros e completos. E o que está falho não é nós, seres humanos, é o nosso desempenho pela falta de equilíbrio. Tá bom? Kessia, você quer falar mais alguma coisa? Bom, Denise, eu também só tenho a agradecer a Janaína, agradecer a todos os presentes e agradecer especialmente a você, Denise. A Denise, ela é incansável, Janaína, incansável, a vontade dela de compartilhar o conhecimento, de compartilhar a experiência, tanto que muitas vezes todas as vezes, né, Denise, nós ultrapassamos o nosso horário, porque ela se entusiasma. E quando a pessoa faz algo que é do coração, é com amor, ela não vê tempo, ela não tem preocupação em terminar, ela não está ansiosa, não está nada. Às vezes a ansiedade é só de querer compartilhar e fica preocupada com o tempo. Mas ela é uma incansável doadora. Então, Denise, muito obrigada mesmo, gratidão. O que você tem proporcionado às nossas vidas, ao nosso trabalho, é muito, muito grande. Obrigada mesmo. Que isso tudo volte para você ao dobro. Tem ressonância em dobro na sua vida. Quando eu estou ensinando o Brain Gym, gente, todo exercício que eu faço ensinando, quem é que beneficia mais do que todo mundo? Sou eu que faço ele toda hora ensinando para você. Então, assim, o Brain Gym tem esse benefício. Quanto mais você faz
com a intenção de ajudar um aluno, um pai, um professor, mais você se organiza. E isso é maravilhoso. Generosidade. Mais uma observação. Se os gestores conseguirem levar um movimento que seja no início do trabalho com os professores, o quanto que isso vai ser transformador. São 10 minutos que nós fazemos o PACE, não gasta 10 minutos, pela verdade gasta até menos, né? Mas são minutos que são transformadores. O dia que a educação conseguir os gestores conseguirem praticar isso com os colaboradores, né, pela manhã ou à tarde, antes de cada turno, com certeza os turnos serão diferentes. Janaína também Uma quer falar? coisa, só fechando mesmo aqui, eu não posso deixar. Nós começamos a falar relacionamento entre escola e família, né? E o aluno ali no meio, entre os dois, esses dois pilares tão importantes, né? E que a gente precisa ligar. E eu venho agora fechando aqui a minha fala, trazendo da importância da gente ter humildade, de olhar para si e pensar o quanto nós somos todos nós vulneráveis, todos. A família, né? A mãe, eu sou vulnerável como mãe, sim, eu falho. Eu sou educadora, mas eu não sou a melhor, a perfeita. Eu estou sempre aprendendo com a minha colega da sala do lado, né? Então, nós temos que nos colocar também nesse lugar de... Pode parar um minuto, vou só te convidar a perceber. Todos somos perfeitos, inteiros e completos. O nosso desempenho é que está fraquejando em alguns lugares. Você é perfeita, inteira e completa. Pode aceitar isso? Ótimo. Isso, aceito. E compartilho, então, que nós somos todos perfeitos. Mas temos que entender que cada um é de um jeito, né? E aprendemos juntos. Difere, né? Aprendemos juntos. Isso Todos mesmo. nós. Olha, Janaína, beijo grande, beijo em você, Andréia, beijo a todos vocês que vieram hoje à noite. Adoro estar com vocês. Parabéns, Janaína, por estar aqui, dividir tanta coisa boa para a gente poder começar a pensar a mais. E a gente está pronto, todas as escolas no Brasil inteiro, quaisquer sejam as organizações, pais, familiares, nós vamos estar presente aonde vocês estiverem querendo levar a gente. Estamos prontos para poder oferecer esse trabalho para vocês. E vão lá no blog, né? Nós vamos colocar abaixo do vídeo, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível aqui no Instagram. A gente vai... Tem endereço aí agora do blog, novamente. No blog, novamente lá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está disponível para ir para onde o Brasil quiser levar a gente, que estiver pronto para buscar esse trabalho de transformação. Janaína, valeu. Obrigada. Cássia, beijos. Beijos para todos. Obrigada. Beijo, Denise. Abraço. Beijo, Janina. Beijo a todos que estiveram aqui. Os pais, alunos. Olha, que bom.